A paz de Cristo a todos. Apocalipse 3:14. João está exilado na ilha de Pátimo e Deus dá uma revelação para João e manda João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Nesse texto, João vai falar acerca da igreja de Laodiceia. Então ele começa dizendo: ao anjo da igreja. Quem é o anjo que ele está direcionando essa carta? É o pastor da igreja. Haja visto, segundo a história diz, que próximo de Laodiceia, aproximadamente uns 10 quilômetros, existia uma cidade chamada Herópolis. Essa cidade era uma cidade de vulcão. Tinha um vulcão adormecido. Então essa cidade, ela transportava água para Laodiceia. A água vinha através de uma vala. Por ser uma terra de vulcão, a água de Herópolis era uma água muito quente. Então, por ser 10 quilômetros até chegar a Laodiceia, quando a água saía de lá e a água chegava em Laodiceia, lá ela saía quente. Mas por ela fazer esse percurso de 10 quilômetros, quando ela chegava na cidade de Laodiceia, a água estava morna. Então Jesus, ele queria advertir aquela cidade. Todas as vezes que Deus queria chamar a atenção do povo ou advertir a cidade, Deus usava uma metáfora. Deus usava algo que existia naquela cidade, fazia uma comparação para que as pessoas pudessem entender a metáfora em que Deus estava dizendo. Pois bem, Laodiceia era uma cidade onde tinha um centro de medicina e também era uma indústria comercial de tecido. Além disso, eles também eram fabricante de colírio. Então o texto, Deus vai usar essas 3 coisas. A Bíblia Sagrada diz que o povo, a igreja de Laodiceia, era uma igreja rica. E houve um terremoto. Devastou toda a cidade veio abaixo. Laodiceia era uma cidade tão forte, tão potente, que as outras cidades quiseram ajudar eles. Eles não aceitaram. Orgulho, eles não aceitaram. E ergueram a cidade com a sua riqueza. Eles se achavam melhor do que todo mundo. Mas Jesus olha para aquela igreja, o povo de Laodiceia, e diz: vocês acham que são ricos, mas vocês não são. Laodiceia, o povo de Laodiceia era um povo que causava ânsia de vômito no Senhor. O Senhor tinha ânsia de vômito da igreja de Laodiceia. Ó, queridos irmãos, o que eu vos quero dizer, relatar nessa manhã, que hoje em dia existem muitas igrejas, como a igreja de Laodiceia, e igrejas que são prósperas, igrejas que são ricas, igrejas que são adornadas, igrejas que estão e são abastadas, mas porém elas são vaidosas, elas são adormecidas, elas estão como a igreja de Laodiceia. Você chega numa igreja de Laodiceia no século 21 e parece que Jesus não está lá. Aquela mesma passagem quando Maria chega no sepulcro e diz: aonde puseram o meu Senhor não está aqui. Assim é a igreja de Laodiceia. Quando você quiser identificar uma igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é uma igreja fria, é uma igreja morna, é uma igreja que não tem a presença de Deus. Essa igreja, ela está desqualificada. Essa igreja, ela está reprovada. Essa igreja, ela causa náusea no Senhor. Essa igreja será vomitada da boca de Deus. A pergunta de Deus para a tua vida é essa: qual é a igreja que você está congregando? A igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia não tem milagre, não tem sinais, não tem prodígios, não tem maravilha. Na igreja de Laodiceia não tem nada disso. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Ela não é nem fria e nem
quente, é uma igreja morna. Esse tipo de igreja Deus está abominando, Deus está rejeitando. Qual é a igreja que você tem frequentado? Qual é a igreja que você tem congregado? Como é que está a tua vida? Pois você é a igreja de Cristo. Como é que está a tua vida? Como é que está você, igreja? Estou me direcionando a você, igreja. Você é uma igreja fria? É uma igreja quente? Ou é uma igreja morna? Se você for uma igreja morna, Deus está dizendo que vai te vomitar. Você não serve, você será vomitado. Você causa ânsia de vômito. A igreja de Laodiceia, ela tinha ouro, ela tinha prata, mas porém ela não tinha o levanta e anda. A igreja de Laodiceia, ela tinha ouro, ela tinha prata, mas ela não tinha autoridade de expulsar os demônios. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, abastada, próspera, mas ela não tinha o vai, a tua fé te salvou, vai, você está curado. Ela não tinha milagre, ela não tinha sinais, ela não tinha prodígios. Por quê? Porque ela estava envolvida com as coisas do mundo. Como é que está a tua igreja? A tua igreja está como a igreja de Laodiceia? Como é que está a tua igreja? Jesus, ele vai aconselhar. Aconselho que de mim compre roupa para que te vista e não veja a tua nudez. A igreja de Laodiceia andava nua, andava despida, andava mostrando todo o seu corpo, toda a sua sensualidade. Em Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que o anjo vai ver uma grande multidão e ele vai fazer uma seguinte pergunta: Senhor, quem são esses? E de onde vieram? O Senhor vai dizer: esses daí são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Jesus também vai falar para aquela igreja: aconselho que compre ouro, porque eles tinham ouro, mas o ouro dele não podia comprar o céu. Jesus disse: aconselho que compre ouro de mim. O que Jesus estava dizendo? Ouro, vem comprar fé. Vocês têm ouro, a confiança de vocês está na riqueza, está no ouro, está na prata, mas vem comprar ouro de mim. O ouro que eu quero dar para vocês é a fé inabalável, a fé não fingida, a fé em Deus, a fé que remove montanha, a fé que abre porta aonde não tem porta, a fé que você vê aquilo que não está na sua presença, mas você já está vendo o que está acontecendo. Jesus também vai falar do colírio. Aconselho que compre colírio de mim e pingue nos vossos olhos para que vós possa voltar a ver, a enxergar. Jesus está falando o quê? Acerca do Espírito Santo. O colírio é o Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele é o guia. Aquele povo, eles eram fortes no colírio, fabricava colírio para os olhos, mas porém, eles eram cego espiritual, não enxergava um palmo do seu nariz, eles estavam cegos, mas agora Jesus estava aconselhando a comprar colírio dele. E aí você que está cego espiritual, você precisa receber colírio dos altos céus. Você precisa receber o Espírito Santo, pois a igreja de Laodiceia, a igreja que você frequenta, ela vai ser vomitada, ela está causando ânsia de vômito no Senhor. Essa igreja causa náusea. Deus está indignado com essa igreja. A igreja de Laodiceia, o conselho que eu te dou nessa manhã: procure ser uma pessoa quente, uma pessoa fervorosa, uma pessoa com a fé viva, uma pessoa que está se preparando para morar no céu, porque a igreja de Laodiceia, ela vai ser vomitada. Haja visto que havia uma igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não tinha ouro, não tinha prata, mas a igreja de Filadélfia, ela tinha o levante e anda. A igreja de Filadélfia, ela tinha graça. A igreja de Filadélfia, ela tinha a presença de Deus. A igreja de Filadélfia, ela tinha os dons do Espírito Santo. Qual é a igreja que você está frequentando?
enfrentando? A igreja de Laodiceia ou a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é uma igreja ataviada, é uma igreja que está se preparando, é uma igreja que está se adornando, é uma igreja que está se santificando, é uma igreja que está se purificando, é uma igreja que está se humilhando, é uma igreja que não busca as coisas da terra, é uma igreja que busca as coisas que são do alto, porque as que são da terra são perecíveis. Qual é a igreja que você está pertencendo? A igreja de Laodiceia ou a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, é uma igreja que anda de joelho, é uma igreja que anda com os pés para trás, é uma igreja que pisa na terra, mas a mente dela está no céu. Ela sabe que qualquer hora o seu Redentor está vindo para lhe buscar. A igreja de Filadélfia é a igreja que Deus está procurando, é a igreja que Deus ama, é a igreja que Deus se abraça, é a igreja que Deus se alegra. A igreja de Filadélfia, venha fazer parte da igreja de Filadélfia, a igreja que faz a diferença. A igreja de Filadélfia, ela é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja de Filadélfia, por onde ela passa, ela dá testemunho verídico de Cristo. Por onde ela passa, o resplendor e a glória de Deus resplandece na face daquele que anda com sinceridade, obediência e temência a Deus. Qual é a igreja que você está pertencendo? Se for a igreja de Laodiceia, eu te aconselho e te convido a sair dela. Sai dela, foge dela, povo meu. Vem para a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira, a igreja que está se preparando para morar no céu. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe sua vida. Prepara a sua vida, igreja. Se prepara, crente. Jesus está voltando. Santifica a tua vida. Prepara a tua alma, pois a trombeta vai tocar. E num abrir e fechar de olhos, nós seremos transladrados dessa terra. Deus te abençoe. Que Deus te conceda. Que Deus te conceda a graça. Que Deus te conceda o Espírito de Deus. Que Deus te encha, que Deus te ilumine, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo.